Olá, eu sou Jason Munhoz e está começando mais um episódio do podcast Case de Fracasso. Fala pessoal, beleza? Como é que estamos? Tudo certinho? Tudo indo na medida do possível? Tudo bem? Tudo bom? Pessoal, recentemente a gente teve alguns eventos que trouxeram um pouco de polêmica e despertaram um certo conflito geracional, né? Até pouco tempo atrás eu ficaria espantado com a mobilização de uma galera da minha geração indo para o centro do país para ver esses mega eventos da música pop. No caso do show da Taylor Swift, tiveram alguns agravantes, né? Que teve a morte lá da menina que morreu por desidratação, né? Teve um rapaz, eu não sei se foi no Rio ou em São Paulo, que foi assassinado numa tentativa de assalto, né? Enquanto estava a caminho do show. E teve aquele bololô lá com... Eu não lembro agora se as meninas que estavam na fila eram venezuelanas, colombianas, uma coisa assim. Que aí teve uma... Eu não lembro direito, tá? Mas tinha uma mulher muito estúpida, que parecia uma figurante, sei lá, do Cidade de Deus, sabe? Mal educada pra caralho. Que foi lá e se botou nas meninas, tirou as meninas da fila e tal, e o pessoal até meio que se voltou contra. No fim, as meninas assistiram o show de camarote, que eu achei uma atitude muito bacana da produção do evento. Mas assim, a grande verdade nisso tudo é que o fato de existir uma, digamos, histeria coletiva adolescente tardia, isso tem incomodado uma galera da faixa entre os 30 e 40 anos, que é a minha geração, né? Então, quando eu fiz o meu TCC, lá em 2016, né, o meu grande amigo e orientador Frank Jorge, sim, ele mesmo, né, o amigo Frank, né, o cara da Graforhash Harmônica, né? O cara que compôs Amigo Punk, o hino do Rio Grande do Sul pós-moderno. Ele me indicou muitas leituras interessantes sobre a indústria fonográfica. E dentro da bibliografia que ele me indicou, tinha uma autora excelente, chamada Valéria Brandini. E aí, desde então, eu comecei a seguir ela para ver o trabalho dela. E na semana passada, no meio desses tumultos, ela fez um post que eu achei muito interessante e abriu minha cabeça. Eu não sei ao certo se foi ela quem escreveu, porque era um JPEG, né? Mas eu vou deixar aqui a referência como a Valéria, tá? Porque eu vi direto dela. Abre aspas. Tanto ao sobre a idolatria a Taylor Swift, ao comportamento de fãs que literalmente enfrentam a morte para ver seu show, mas não se lembram que a estrutura da pop music é essa mesma desde Elvis e dos Beatles. Os desmaios, a epifania, a catarse, o desespero para fazer parte desse momento, como se a vida fosse acabar se você fosse perdê-lo. Mais do mesmo ocorre há 7 décadas. O povo não sabe por que não lê. Fecha aspas. O que me fez pensar nisso tudo, nessa trilha de hipocrisia que o indivíduo percorre entre a adolescência efervescente e aquela fase ranzinza e moralista que geram as crises de meia-idade. Vocês se lembram de quando vocês eram adolescentes e tinham vocês mesmos as suas referências e os seus ídolos? Vocês já pararam para pensar na importância que eles tiveram na construção do caráter de vocês? Quando eu era adolescente, tá? Eu era aquele piá que não gostava das modinhas, não gostava do que vinha da grande massa, do que era empurrado goela abaixo pela grande mídia. Eu não gostava do emo, não gostava do pop, não gostava do My Chemical Romance, do Simple Plan, da Britney Spears, dessa papagaiada toda aí. Até aí, ok, né? Isso faz parte da rebeldia, né? Só que depois de certo tempo eu comecei a entender a importância que esses artistas e as suas respectivas obras têm para muita gente que conhecemos e que no auge da nossa petulância e prepotência, a gente julgava essas pessoas inferiores. Olha que imbecilidade. E aí, cara, às vezes eu dando uma olhada assim nas minhas redes sociais, passa pelo meu feed algumas pessoas que eu conheço desde a minha adolescência,
e vejo elas com a mesma mentalidade de julgar o outro pela música que consome, pelo filme que assiste, pelo artista que segue. Olha o tamanho da mediocridade disso, cara. É um barato muito louco isso aí, cara. Porque também, recentemente, teve a vinda do grupo RBD, que foi um fenômeno midiático, né? Fez muito sucesso na minha época de escola, principalmente ali na época que eu tava no segundo grau ali, entre acho que 2005 a 2006, 2007, 2008, não sei. Mas, né, pra quem não conhece, era um enlatado mexicano clássico que passava no SBT, né, na metade dos anos 2000. E como todo bom fenômeno midiático, vendeu produtos licenciados, né, vendeu muito CD, caderno, revista e essas coisas. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Tem muita gente sendo julgada como olha lá o Peter Pan barbado lá vivendo um sonho adolescente com quase 40 anos. Ou então, nossa, uma mãe de família deixando a filha com os avós pra ir em São Paulo só pra ver um show. Qual o problema nisso, meu Deus do céu? Vocês já se pegaram pensando que o adolescente, que não é um playboy, que não é condicionado, não tem condição nenhuma de ir em qualquer evento? Agora tu imagina isso lá nos meados de 2005, 2006, onde todo mundo era um bando de pelado. Principalmente ali a minha galera ali da escola pública. E eu me lembro também, até hoje, numa época em que eu era uma das crianças menos favorecidas do Colégio La Salle, ali no centro de Canoas. Um dia eu vou contar essa história, eu já contei num outro podcast, mas eu vou contar essa história mais adiante, sobre ser uma criança mais precarizada e pequena, né, miúda. Mas enfim, eu lembro que nessa época de infância, tinha show da Sandy Júnior no Gigantinho, que era o RBD da época, era o que as crianças gostavam. No outro dia, no dia posterior à noite do show, as crianças iam tudo com a faixinha na cabeça da Sandy Júnior. E por mais que eu não me sentisse identificado com aquilo, eu me sentia muito não pertencido ao momento. Eu me sentia muito atrasado. Me gerava alguns... como é que eu posso dizer? Me geravam alguns complexos. Isso tudo. E pra essa galera da minha idade que viveu a febre do RBD na época do colégio, eu consigo entender o que representa essa histeria. Hoje eu consigo dizer assim, cara, isso não me incomoda. E eu respeito, sabe? Porque eu também tô suscetível a fazer um troço desse, cara. E soaria muito hipócrita eu não ter isso. Eu querer viver isso e olhar para as pessoas que estão vivendo isso aí, cara. Era tipo... É uma coisa que eu particularmente não gosto, que é gente que vai em eventos pra se filmar. Isso eu acho uma coisa completamente nada a ver, porque é um áudio horrível e eu não sei pra quem que essas pessoas querem mostrar, mas tudo bem. É um direito que lhes assiste, né? Mas tu vê pessoas, tipo, muito emocionadas com aquilo. Pessoas que aquilo dava alguma... sei lá, algum acalanto pra algum tipo de expectativa que durou, sei lá, cara, durou 18 anos um troço desse pra acontecer, porque eles romperam, né, lógico, os artistas também envelhecem, né, tá aí o Stranger Things pra provar isso, não sai nunca essa porcaria dessa quinta temporada aí, mas um dia vai sair se Deus quiser. Mas enfim, hoje eu tenho a sensibilidade de olhar pra aquilo e dizer, pô, tu foi no show do RBD, parabéns. Te fez bem? Legal, do caralho. Eu não iria, mas foda-se, aquilo não é pra mim, não conversa comigo. Entende? Outra coisa que me chamou a atenção nessa onda de eventos de música pop foi um show que a Luísa Sonza fez em João Pessoa e que a venda dos ingressos não passou do primeiro lote. E isso foi vendido como um fracasso, né?
pelos opostos a fandom da Luísa Sonza, né? Os rabugentos, os reclamões, os roqueiros farofa aí, os Peter Pans do rock. É um som que não conversa comigo, ok. Mas eu vi muita gente fazendo chacota disso, cara. Eu vi fotos do evento que de fato trazia um espaço gigantesco entre a entrada do rolê e o palco. Mas com bastante gente amontoada ali na grade. E eu vou falar pra vocês, eu boto 100 pila na mesa que a Luísa Sonza, ela não ficou chateada com isso. Muito possivelmente quem produziu o evento teve um preju gigantesco. Não deve ter sido fácil, porque eu imagino que como ela tá hypada, o show seja caro, é caro pagar o cachê, aí tem toda a estrutura. Outra hora também eu vou falar sobre esses shows caros aí que o pessoal se mixa pra pagar. Ou reclamam, né? Muita gente reclama também. Paga 400 pra ver tal banda e não paga 10 pra ver o amigo. Isso é um outro tópico que uma hora nós vamos debater. Mas enfim, vendo o lado positivo, a mina deve ter ficado muito satisfeita, cara. Porque quem tava lá não tava só pelo rolê, tava por ver ela. E outra, pra mim, o show assim que é bom pro espectador, sabe? Cara, o espação que tinha entre a porta de entrada, eu imagino, e o palco, dava pra dançar, dava pra sair de um bololô, em que muita gente não gosta de ficar amontoada, e dava pra ir pegar uma ceva. Né? O que seria muito mais difícil se fosse um público de festival. É muito louco isso porque na minha fase de rockstar falido, eu me divertia muito mais quando tinha meia dúzia de gato pingado no bar prestando atenção na música da minha banda do que quando eu abria algum show de banda mais relevante no cenário e tinha muita gente esperando a banda principal subir e te mandar de volta pro esquecimento. Sabe? No final, assim, era bom de que a pessoal vinha trocar ideia sobre a música. Pô, cara, aquela música lá que vocês tocaram que falava de tal coisa, pá, aquilo lá mexeu comigo. Cara, isso é gratificante, velho. Isso é muito legal. E a reflexão que eu faço junto com vocês é assim, ó. Cara, se tu não teve um dia um sonho adolescente, um ideal, uma razão de viver, não tenta deslegitimar a alegria que foi oportunizada a uma pessoa que não teve acesso a isso num outro contexto muito mais fodido. Respeita isso, aceita, vai atrás do que é teu, vai atrás daquilo que um dia tu não teve e hoje tu pode ter. Se tu é o tipo de pessoa que fica apontando o dedo e dizendo o que é certo ou o que é errado com base naquilo que é representativo pra ti, olha, eu sinto muito te informar, mas quem tá precisando de uma razão pra viver é tu mesmo. Cara, faz o seguinte, só vai ser feliz e não enche o saco, beleza? Pensem nisso, reflitam, tá? E se um dia vocês tiveram na cabeça de vocês um sonho, ou aquilo que parecia impossível um dia, e hoje vocês puderem realizar, pessoal, vai lá e faz. Não fica ligando para o que os outros vão dizer. A tua felicidade muitas vezes vai depender só de ti. E falando em felicidade, no próximo episódio, a gente vai falar sobre busca da felicidade. Beleza? Vou ficando por aqui, gurizada. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Sigam, não esqueçam de seguir o podcast, seja no Spotify, no Deezer, no Castbox e agora tá também no YouTube e no Amazon Music. Tá bem? Forte abraço a todos e tchau!